Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Vamos então a esta mensagem, a mais uma mensagem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais retorno, Tuca, para ficar bem gravado, está indo para o YouTube. A partir de hoje, amanhã você já pode acessar no YouTube a mensagem de hoje, do quadro de hoje. Conhecereis a verdade vos libertará. E quem dará início a esse tema hoje será o nosso amigo Carlos Dejair. Qual é o tema de hoje, Dejair? Pois bem, Eduardo, o tema desta noite que Deus tem colocado ao meu coração é um tema que vem a corroborar com aquilo que nós falamos na segunda-feira passada, ou seja, falamos de fé e obras na semana passada. E nesta segunda-feira nós vamos falar de algo que está assolando a nossa fé. É algo que está abalando a fé de muitos cristãos. E é um assunto que quase não se fala em nossos dias. E que nós nesta noite estamos trazendo para que você medite nesse tema chamado formalismo. Já ouviu falar sobre formalismo? Bah! Só posso dizer esse comentário? Bah! Formalismo. O que seria formalismo? Seria liturgia dos nossos cultos. A liturgia, a forma litúrgica dos nossos cultos. Isto aí tem assolado a fé de muitos cristãos. E para não ficar somente na verbalização aqui, eu gostaria de trazer um versículo bíblico para que eu possa me embasar nesta noite. Isaías, capítulo 29, versículo 13, que nos diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruídos. Naquela época, 700 anos antes de Cristo, Deus já bradara na terra pelas vozes proféticas, e que bradou pela voz do profeta Isaías, porque naquela época, Eduardo, os cultos, eles tinham uma liturgia. Então, o que acontecia? Deus ficara de fora daqueles cultos. Porque eles já tinham um cronograma e parecia um cerimonial, um ritual, podemos assim dizer. E Deus bradara, disse: vocês se aproximam de mim e honram-me com os lábios, mas e o coração? E o coração? A adoração sincera, aquela adoração espontânea dos nossos cultos. O que nós estamos vendo hoje é um formalismo, é uma liturgia, podemos assim dizer, dos nossos cultos. O salmista diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como podemos imaginar nessa noite como eram aqueles cultos, Eduardo? Em que só o simples fato da pessoa convidar, a pessoa já se alegrava. Porque ao adentrar as portas do templo, aquelas pessoas já se alegravam, sentiam algo de diferente naqueles cultos. O que é muito diferente em nossos dias hoje. Em virtude do formalismo. E o formalismo, ele assola a fé dos cristãos. E aí eu quero te dizer, o que causa o formalismo? Ele causa a apostasia espiritual. Infelizmente, o formalismo causa isso. Quer falar alguma coisa, Dan? Vamos lá. Eu estava respirando. Esse formalismo, nós falamos, é aquilo que engessa. Te dá um padrão, não uma maneira de adorar a Deus, de servir a Deus. Mas no momento que nós quebramos isso, aquilo que nos engessa, esse protocolo, esse formato que muitas vezes o homem dá ao culto a Deus, muitas vezes as pessoas se espantam ou se surpreendem. Mas é às vezes nesse quebrar do protocolo,
de romper essa barreira do formalismo, que nós temos grandes experiências com Deus. Quando Davi trouxe a arca, e ele quebrou aquele protocolo de adorar a Deus, e tirou a sua capa para dançar em volta da arca, ele assustou muitas pessoas com aquela maneira de adorar a Deus. Mas ele estava quebrando o protocolo. Ele estava adorando a Deus da sua maneira, e Deus recebeu o seu louvor. Deus estava feliz com a volta da arca. A presença de Deus, né? A presença de Deus simbolizava a arca. Então, muitas vezes, você fica com medo de quebrar esse protocolo, de se libertar daquilo que engessa você, que o homem formou, e que talvez você pense que, se não for da maneira que o homem criou, você não conseguirá sentir a presença de Deus. Você sente um medo, uma repressão, uma opressão, e você fica preso naquilo ali e não consegue ter novas experiências com Deus. Mas nós precisamos romper isso. Nós precisamos despedaçar o tradicionalismo e vencer essas barreiras para termos novas experiências com Deus. Novas experiências com Deus. Só para salientar, Eduardo, a tua colocação foi de suma e extrema importância, de que muitas das vezes as pessoas estão tão habituadas em esperar o momento da mensagem, que o restante daquele tempo que elas têm para adorar a Deus, às vezes não é totalmente, como é que eu posso dizer nessa noite, não é totalmente preenchido aquele espaço ali. Ou seja, as pessoas estão tão habituadas com o momento, né, da palavra, o momento da pregação, que é o momento final do culto, que no restante do tempo eles não adoram a Deus. E na verdade, DG, muitas pessoas estão surgindo em sua mente dizendo assim: não, mas a palavra do Senhor, ela tem que ter ordem e decência. Mas não estamos falando em bagunça. Aonde Deus se manifesta não é uma bagunça. Só que eu fico imaginando, você que vai na sua igreja, você vai no seu templo, eu lhe pergunto, antes de você sair de casa, você já sabe qual é o rito que é utilizado na sua igreja para você adorar a Deus? Até chegar à parte da mensagem, você já sabe o que vai acontecer no culto? Isso é o formalismo.